Fala galera, Prof. Rod na área, né, para falar um pouco mais de associação de resistores, certo? Então, quem está curtindo aí, por favor, curta o meu vídeo, compartilhe, manda para todo mundo. Vamos tirar a dúvida de todo mundo, tô aqui para ajudar vocês. Lembrando que eu também estou com um canalzinho no YouTube, esses vídeos também estão por lá. Né, eu vou estar publicando também uns vídeos mais completos por lá. Aqui são só, então, vídeos rápidos, vídeos curtos para vocês terem a mão aí quando precisar, quando surgir alguma dúvida. Bora lá então, resistores, né? A gente consegue associar eles de diferentes maneiras, em série ou em paralelo. Né? E a principal dificuldade é identificar quando eu tenho um resistor em série ou quando eu tenho um resistor em paralelo. Vamos separar aqui bem no meio e a gente vai tentar então tirar estas dúvidas. Um resistor então ele é considerado em série quando no final de um resistor, certo? Chega outro resistor aqui. Então a gente tem aqui, vamos botar aqui o meu circuito todo fechadinho. Eu tenho então aqui um resistor R1 e um resistor R2. E vocês vejam que no mesmo fio onde termina um, começa outro. Vou pintar esse fio aqui, certo? Bom, o que a gente sabe sobre um fio ali, falando de circuitos? Sobre um circuito aqui, né? A gente tem o nosso potencial, né? E através daqui, então, a gente tem aqui, vou botar em azul, a minha corrente elétrica I. E eu sei o quê? Que essa corrente elétrica I, ela vai estar percorrendo todos os meus componentes aqui no mesmo fio. Essa corrente aqui, ela não pode ser diferente num ponto de um mesmo fio. Então aqui eu consigo chegar na minha primeira conclusão. A corrente que passa pelo circuito é a mesma corrente que passa no resistor 1 e é a mesma corrente que passa no resistor 2, ok? Bom, e o potencial? O potencial, como eu tinha comentado no vídeo anterior, ele é consumido, certo? Ao longo dos meus circuitos. Então, parte dele é consumido em 1, parte dele é consumido no resistor 2. Então eu consigo concluir que U é, na verdade, o 1 mais o 2. Então, se eu tenho ali 10 volts, pode ser que 5 sejam consumidos no primeiro, 5 no segundo, 8 no primeiro, 2 no segundo. Isso vai depender, então, do tamanho da minha resistência. E eu tenho lá a gloriosa primeira lei de Ohm, o URI, né? U igual a R vezes I. Beleza, então se a gente tacar ele aqui dentro, né, no lugar do R vezes I, eu vou ter então aqui uma resistência equivalente, né, como sendo o U igual a R equivalente vezes I. Isso vai ser igual a quanto? No U1, o que está passando no U1, no potencial 1? Eu tenho a resistência 1 vezes a corrente elétrica I1. E na segunda resistência eu vou ter o R2, né, que está passando por ali uma corrente I2. Lembram que a corrente é a mesma? A corrente é a mesma em todos eles, então eu posso simplesmente cortar todos eles. Então eu sei que resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Então é por isso que resistores em série a gente soma. Série igual a soma dos resistores. Lembrando que só é em série quando eles estão no mesmo fio, ok? Quando acaba um, começa outro resistor imediatamente. Né? O que significa o resistor equivalente? Que eu posso pegar esse resistor e transformar esses dois em um. Então aqui eu sei que R1 mais R2 é o meu famoso R equivalente. Ok? O que muda para o paralelo? Vou puxar aqui para me ganhar mais um espacinho. Então aqui em paralelo, né, como é que a gente identifica um resistor em paralelo? O paralelo, então, eu venho e o meu fio ele se divide em duas partes, ok? Então eu vou ter dois resistores aqui, né, que vão estar se dividindo em duas partes. Sempre fica meio feinho meu desenho, vou tentar fazer um pouquinho mais para cá, aqui. Então ele se dividiu em duas partes, né? Vou fazer aqui proporcional a minha fonte de tensão aqui. E a gente então dividiu esse resistor. Então aqui, qual é a propriedade? Que a corrente que estava chegando aqui, a minha I, ela se dividiu em duas correntes para atender esses dois circuitos aqui, essas duas partes do circuito, esses dois resistores. Certo? Então neste ponto que a gente chama de nó, a minha corrente foi dividida em duas partes, I1 mais I2,
Ok? Então aqui, pelo meu resistor 1, né, pelo meu resistor 1 e pelo meu resistor 2, está passando a corrente 1 e está passando a corrente 2. E o que a gente pode falar sobre... Aqui é em vermelho, desculpa. R1 e R2. O que eu posso falar sobre a minha fonte de tensão, então? Que tensão é medida entre dois pontos, o ponto de entrada e o ponto de saída, certo? Então, se eu analisar o ponto de entrada com o ponto de saída desse paralelo, eu concordo, vocês podem concordar comigo também, que o U de entrada é igual ao U de saída nesses dois resistores. Ou seja, o U que passa no resistor 2 é igual ao U que passa na resistência 1. Então os U's são iguais quando a gente está falando de paralelo. É por isso que as lâmpadas da minha casa são todas ligadas em paralelo. Espero que na de vocês também, né? E realmente todos os aparelhos têm que ser ligados em paralelo quando a gente quer ligar. O nosso T ali, né? O famoso T que serve para dividir ali uma tomada em várias partes, são todas ligadas em paralelo. Porque está todo mundo recebendo a mesma tensão, né? A tensão da minha casa, 110 ou 220. Bom, partindo disso, então, o que eu posso dizer, pessoal? Lembrando lá da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu posso escrever agora o I, né, como sendo U sobre R. Perfeito? Então aqui eu vou transformar o I em U, né, sobre R equivalente. Então vou botar aqui R equivalente. Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual ao U que passa no 1 sobre a resistência do 1, mais o U que passa no 2 sobre a resistência do 2. E se o 1 igual ao U2 igual a U1, eu posso cortar todo mundo. Se eu cortar todo mundo, eu fico com o que, pessoal? 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Que conclusão eu chego aqui? Eu chego na conclusão que em paralelo, eu somo os inversos. Somo os inversos das resistências. Então, paralelo é o inverso da soma dos inversos. Tranquilo?